Então, sejam muito bem-vindas, Vitória, Luana, Janaína, Claudivânia, Rayane, Caroline, Tayane. Deixa eu ver quem mais está aqui. Por enquanto está só vocês. Meu nome é professor Gustavo Bisinotto. Eu vou trabalhar com vocês nesse semestre a disciplina de Fundamentos da Administração. E essa aula de hoje, ela é uma aula que eu considero assim de relevância, porque é a aula que eu apresento todo o planejamento e organização da disciplina. Dou algumas dicas para vocês, né, de como ser um aluno do ensino remoto, como se comportar aí nesse período de ensino remoto e sanar algumas dúvidas aí que porventura vier da disciplina, falar do nosso calendário, tá? E na sequência a gente abre aí para um bate-papo, um debatezinho. Então, essa disciplina, pessoal, de Fundamentos da Administração, ela é uma disciplina que se encaixa na matriz do curso de Ciências Contábeis, uma vez que ela contribui para a compreensão do contexto organizacional, porque na função de contador, contadora, vocês vão receber lá a documentação das empresas, ou vocês vão estar atuando dentro das empresas ou dentro das instituições públicas, e parte do que vai chegar de documentação para vocês, vocês precisam entender da onde vem, qual é o contexto, para poder associar algumas interpretações. Então, em algumas disciplinas de contabilidade gerencial, análise das demonstrações contábeis, contabilidade de custo, vocês precisam ter uma noção, uma compreensão do que é a empresa, do que é uma organização, para que vocês saibam associar determinados resultados numéricos ao desempenho dessas organizações. Então, vou começar aqui me apresentando. Eu sou graduado em administração de pequenas e médias empresas, eu tenho a graduação também em ciências contábeis, sou especialista em gestão pública e gestão em docência no ensino superior, tenho mestrado na área de administração pública. Já coordenei o curso de administração pública da UAB, já fui diretor aí do campus de Cáceres e já atuei como pró-reitor de administração também. Atualmente eu coordeno o curso de contábeis da DEAD, que já finalizou a turma, está faltando as últimas matérias aqui para alguns reprovados, e eu atuo na pró-reitoria de ensino e graduação da Unemat, que é uma pró-reitoria que cuida dos cursos da Unemat, porém dos cursos de oferta diferenciada. Indígena, UAB, turma fora de sede. O curso de vocês é de oferta contínua, então está um pouquinho fora ali da minha jurisdição. Tá? Eu atuo na docência desde 2010, eu atuava mais numa outra instituição e do ano passado para cá eu passei a atuar exclusivamente aí na Unemat. Tá? Qual que é a ementa da nossa disciplina? Né? O que é uma ementa, professor? Ementa é aquele conteúdo básico, são os assuntos básicos que devem ser trabalhados na disciplina. A ementa é um fragmento de todo o conteúdo que vocês vão ver no curso, né? Então, cada disciplina vai contribuir para a sua formação e a ementa, ela traz ali um resumo do que vai ser trabalhado, dos pontos principais que serão trabalhados na disciplina. Então, como ementa, a gente tem aqui a administração e as organizações. A gente começa apresentando aí o conceito de administração. A gente vai falar sobre as organizações instrumentais e as não instrumentais. Vamos falar um pouquinho também da administração no seu contexto. Então, o que é uma empresa privada, o poder público, o terceiro setor. Vamos falar das estruturas organizacionais, os tipos de estrutura, os tipos de processo. Vamos falar também sobre os processos básicos da administração, que é o planejamento, organização, direção e controle. Vamos falar um pouquinho sobre os modelos gerenciais básicos, a gestão patrimonialista, burocrática e por objetivos, ou modelo gerencial. E também vamos falar sobre esses modelos gerenciais não convencionais, que são modelos mais recentes, que é a gestão participativa, a autogestão ou cogestão e a gestão social. Então, basicamente é isso. O assunto, né? Dentro da disciplina, eu vou falando, comentando com vocês o que esse conteúdo contribui para a formação na área de ciências contábeis e o que é mais relevante dentro desses assuntos.
Como objetivo da disciplina, eu pretendo transmitir uma visão holística sobre planejamento e administração, contextualizando a atividade administrativa com a atividade econômica e contábil. E espero também possibilitar a utilização de maneira adequada e aplicada das ferramentas de gestão e dos recursos das empresas e das organizações. Então, devo falar um pouquinho do contexto histórico da administração, para onde ela caminha, tá? De onde ela veio, para onde ela caminha, porque isso é relevante para a formação profissional de vocês. A nossa disciplina, né, para que eu cumpra a ementa, eu tive que dividir os conteúdos em 5 unidades. Esses conteúdos eles se interrelacionam entre eles, para que vocês compreendam de maneira específica o contexto do todo. Tá? Então, são 5 unidades, cada unidade tem aí 2 a 3 aulas, tá? Com exceção da unidade 4, que é um pouquinho maior essa unidade. Tá? Na unidade 1, eu faço a apresentação da disciplina, falo sobre a administração e as organizações, e as organizações instrumentais e não instrumentais. Na unidade 2, eu volto a falar da administração no seu contexto, e falo da empresa privada, poder público e terceiro setor. Na unidade 3, eu vou falar sobre as estruturas organizacionais, provavelmente 2 aulas, uma gravada e uma ao vivo, e o processo administrativo também, provavelmente 2 aulas, uma gravada e uma ao vivo. Tá? Ou talvez eu até sintetize um pouco, para não ficar com muita aula, um excedente de aula. Tá? E na unidade 4, eu vou falar sobre a introdução aos modelos gerenciais básicos, a gestão patrimonialista, burocrática e a gestão por objetivos ou modelo gerencial. Na aula 11, eu vou falar sobre a gestão participativa, autogestão e cogestão, e na aula 12, gestão social. Então, esse é todo o conteúdo da nossa disciplina. Como atividade, a gente vai ter 3 atividades ou 3... quando eu falo atividade avaliativa, entendam como nota, tá? Pode ser prova, seminário, questionário, tudo se encaixa como atividade avaliativa. Então, antes de eu entrar especificamente no assunto, né, a frequência da disciplina, professor, primeira pergunta, professor, eu sou obrigado a assistir sua aula, o senhor quer que eu assista a sua aula obrigatoriamente? Eu falei, não, pessoal. O próprio conselho da Unemat, que é o CONEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele determinou que não haveria reprovação por falta nas disciplinas, uma vez, né, que as condições socioeconômicas dos alunos não são iguais, né, entre todos eles, e né, vocês têm aula a semana inteira, né, assistir aula todo dia, o tempo todo, acabaria com o pacote de internet de vocês, ainda que a Unemat vai ofertar o auxílio digital, né, que é um chip com internet para vocês, mas não é obrigatório, até porque tem alguns que estão trabalhando, tem alguns que têm outras atividades aí no meio do caminho. O importante é não conseguiu assistir a aula ao vivo, assista a aula gravada. As aulas gravadas, elas vão ser disponibilizadas sempre em até 48 horas, é o que está na resolução também, tá? Geralmente eu publico ela à noite ou no mais tardar no dia seguinte, tá? Fazendo as atividades, eu considero que você é um aluno frequente, tá? Um aluno, uma aluna frequente. Então, a gente vai ter 3 atividades na nossa disciplina, atividade 1, que é o questionário, atividade 2, que é um outro questionário, e atividade 3, que é um seminário em grupo, e eu vou definir esses grupos. Já eu volto a falar das atividades aqui. Quanto às nossas aulas, tá? Daqui a pouco eu retorno nas atividades de maneira mais detalhada. As nossas aulas, elas vão acontecer de maneira síncrona, ou seja, ao vivo, tal como a gente está aqui agora, toda quinta-feira, tá? Das 9 às 10h20, 10h30, mais ou menos. Normalmente as aulas vão durar em torno de 1 hora, tá? Mas pode ser que uma ou outra aula chegue ali a 1h20. Por conta desse atraso no início do semestre, eu vou repor, né, as 2 primeiras semanas de aula que teve de atraso, né, eu vou repor. A primeira reposição será nessa sexta-feira, no horário da nossa aula mesmo, das 7 às 8h30,
e na sexta-feira da semana que vem também no mesmo horário. Depois disso, a gente passa a ter aula somente nas quintas-feiras, nesse horário das 9 horas, que é o horário da nossa aula, tá? Então, como eu falei, não é obrigatória a participação na aula ao vivo, porém, é fortemente recomendado, porque às vezes você vai assistir a aula gravada, surgiu uma dúvida na hora, e aí, né, por mais que eu responda ali o WhatsApp, tem dia que eu demoro, tem vez que eu demoro, à noite eu quase não costumo responder, tá? Então, é sempre bom estar assistindo ao vivo, porque se precisar sanar alguma dúvida, eu faço isso ali de maneira imediata. Não teve como participar, tá com alguma outra dúvida, manda lá no grupo de WhatsApp nosso. Quem não entrou ainda no grupo, eu acho que a maioria já entrou, né? Mas quem ainda não entrou, eu vou deixar o link aqui no chat, tá? Do Meet. Clica lá que automaticamente você entra. Na verdade, você confirma. Opa, copiou errado aqui. Automaticamente você consegue acessar o grupo de WhatsApp. Acho que o Meet não vai deixar eu colocar aqui. Ah, deixou. Acessa ali o grupo para você entrar e são assuntos específicos da nossa disciplina, tá? Deixa eu ver outra questão aqui. Ah, tá. A gente vai ter, tá, uma atividade síncrona, ou seja, ao vivo, que é a apresentação dos seminários. Daqui a pouco eu vou mostrar ali o calendário certinho, tá? Em que vocês vão apresentar os seminários, e aí você, obviamente, o grupo precisa estar participando, né? Precisa estar online para participar da apresentação. Então, antes de eu iniciar os seminários, que é a última atividade nossa, lá final de novembro, começo de dezembro, eu vou dar algumas dicas para vocês, eu vou mostrar como é que faz essa apresentação via Meet, porque hoje, por conta da pandemia, praticamente todos vocês, e talvez a maioria dos professores, vão cobrar algum tipo de seminário, e aí vocês vão precisar ter o domínio da ferramenta, da tecnologia, gravar um vídeo, postar um vídeo, fazer uma apresentação online, enfim, tá? Outra questão também quando você loga no e-mail @onemate, você deixa o e-mail que vocês fizeram, @onemate, que é o login do Cigad de vocês, salvo já no celular ou no computador de vocês, vocês vão conseguir entrar automaticamente aqui na minha aula, tá? Quem logou com o e-mail @onemate conseguiu entrar automático na minha aula e na aula dos outros professores. Quem acabou entrando com e-mail, né, Hotmail, Gmail, o professor precisa liberar a entrada de vocês, tá? Então, tem professor que não tem tanta habilidade assim de ficar liberando a aula e às vezes você fica pedindo para entrar na sala, não consegue entrar na sala. É porque quando você entra com e-mail @onemate, automaticamente você entra na sala de aula, tal como a gente está aqui. Quando você está logado com e-mail Gmail, com qualquer outro e-mail, precisa que o professor ou quem criou o link da sala faça a liberação sua, e tem professor que não tem tanta habilidade assim, daí acaba nem liberando a sua participação, tá? Então, detalhando aqui as nossas 3 atividades. São 10 pontos cada uma, tá? A atividade 1 é um questionário, ele vai ficar disponível por 3 dias, tá? Então ele abre dia 1º de outubro, encerra dia 3 de outubro. Eu vou avisar no grupo quando estiver aberto, vocês vão receber uma notificação pelo Cigad dizendo que ele está aberto, tá? São 2 tentativas por aluno, né? Então você pode tentar até 2 vezes, tá? São 10 questões por tentativa, que geralmente não são, raramente caem as mesmas questões em cada uma das tentativas. O conteúdo da atividade 1 é relativo às unidades 1 e 2 da disciplina. A atividade 2, ela vai abrir dia 5 de novembro e vai encerrar dia 7 de novembro. São 2 tentativas também por aluno, 10 questões por tentativas, conteúdo das unidades 3 e 4. E a atividade 3, que é a apresentação de seminário, ela vai acontecer entre os dias 25 de novembro a 3 de dezembro, no horário das nossas aulas, então, quinta, das 9 às 10h30, sexta, das 7 até as 8h30, tá? Serão grupos de 6 pessoas, de 5 a 6 pessoas, dependendo de quantos alunos aí fechar na turma, tá? Esses grupos serão escolhidos por mim, tá? Pela minha pessoa, eu vou formar os grupos e vou comunicar a vocês quem está em cada grupo.
Por que, professor, que é você que vai escolher os grupos? Porque dentro de um processo de gestão, vocês precisam desenvolver algumas habilidades, e uma das habilidades que eu quero, e competência que eu quero que vocês desenvolvam nessa disciplina é a habilidade do interrelacionamento. Então, tem grupo que vai se dar super bem, tem grupo que talvez não vai se dar tão bem, tá? Ah, professor, mas já estou acostumado a fazer o trabalho com fulano, com ciclano. É eu que vou escolher. É parte da avaliação que você faça grupo, componha grupo com pessoas que normalmente você não está acostumado a compor. Como é primeiro semestre, isso não vai influenciar tanto. Vocês estão se conhecendo, né? Ainda não devem ter nenhum contato presencial, imagino eu, esse semestre. Então, isso não vai fazer tanta diferença. Nesse seminário, eu vou passar alguns estudos de caso para vocês, casos que envolvem a administração e a tomada de decisão. Vocês vão reunir o grupo, tá? Vocês vão estudar o caso. Nesse caso, tem algumas perguntas e vocês vão apresentar. Na verdade, eu vou fazer as perguntas do caso e vocês, como grupo, vocês vão responder. Então, vocês apresentam o seminário e aí eu faço as perguntas e vocês vão responder as perguntas relativas a esse caso. A gente vai ter aula mais para frente, vai tratar com mais detalhes sobre como vai ser, os critérios de avaliação, tá? O que acontece se a pessoa participar ou não, tá? Então tem o que eu chamo de regras de negócio, né? As regras da atividade, que eu vou explicar com mais detalhado, com maior nível de detalhe, quando a gente tiver aí a 1, 2 semanas de iniciar essa atividade, tá? Quanto aos questionários, pessoal, vocês estão conhecendo o SIGA agora. Eu vou mandar depois no grupo do WhatsApp alguns links que mostram como acessar a biblioteca virtual, como, né, fazer atividade no SIGA, como enviar. E só um detalhe assim, que eu chamo a atenção de vocês, é que assim, o SIGA, toda vez que você loga nele, o que é logar? É entrar dentro dele, tá? No canto de cima aparece um negocinho chamado assim, tempo de sessão, tá? Esse tempo de sessão, ele geralmente é padronizado para durar em torno de 50 minutos, tá? Então você entrou no SIGA, se você não clicar em nada, dentro de 50, né, assim, não abrir página nenhuma, não acessar nenhum vídeo, nem nada, dentro de 50 minutos o SIGA sai automaticamente, ele fecha seu login para não ficar ocupando espaço de servidor. Então, assim, quando você for abrir a tentativa, tá, dessas 10 tentativas que vocês têm aí para responder, vocês vão ter 50 minutos em cada uma dessas tentativas ali para fazer. Pode até ser que talvez eu aumente para 3 aí, porque vocês estão no primeiro semestre, e aí para não perder tentativa, acho que eu até vou aumentar para 3 para não ter problema, tá? Professor, eu fiz uma tentativa e tirei nota 9. Eu sou obrigado a fazer a segunda? Não, não é obrigado, tá? Professor, eu tirei 9. Se eu fizer a segunda tentativa e tirar nota 8, 7, 6, qual nota vai prevalecer? A maior nota dentre as tentativas, tá? Então, na minha disciplina, isso cada professor tem um jeito de trabalhar, na minha disciplina vai prevalecer a nota, na atividade 1 e na atividade 2, a nota da maior tentativa, tá? Então, ainda que você tire um 9 na primeira e um 6 na segunda, a nota que vai prevalecer é o 9, tá? Professor, eu já tirei 10 na primeira tentativa, preciso fazer a segunda? Obrigatoriamente não, mas eu recomendo porque se você ficar de exame final, as questões que vão cair no exame final são as questões das unidades 1, 2, 3 e 4 da disciplina, tá? Então, é uma maneira de estudar. Quem está aí buscando estudar para concurso público, o melhor jeito de estudar para concurso público é resolvendo questão, tá? Lógico, lendo material também, mas você estudar por questões tende a ser mais eficiente, porque a questão vai te obrigar a buscar o conteúdo, tá? Então, são essas as dicas das atividades. Quando tiver para abrir o questionário, eu torno a relembrar essas dicas, eu torno a relembrar os recados, tá? Esse aqui é a divisão das aulas, né? Então, até então eu pretendo fazer todas as aulas ao vivo, tá? Exceto as aulas 5 e 6, que provavelmente vão demandar um tempinho maior, então talvez eu faça parte delas gravadas. E se porventura
por alguma razão eu tiver que viajar, porque esse cargo que eu ocupo ali na pró-reitoria muitas vezes me obriga a viajar, e eu não tiver, se eu estiver em viagem, não tiver condição de fazer aula ao vivo, eu vou gravar a aula e avisar vocês também com antecedência, tá? E aí abrir um horário, um momento para sanar as dúvidas específicas dessa aula que foi gravada. O atendimento, ele preferencialmente deve ser pelo SIGA-A, porque o SIGA-A registra entrada, saída, o SIGA-A registra tudo que vocês fizerem dentro do sistema, né? O que você acessou, o que você clicou, mas também o atendimento pode ser feito por e-mail ou WhatsApp, tá? Preferencialmente no período matutino e após as nossas aulas ao vivo, porque durante o dia, né, amanhã e tarde eu estou na pró-reitoria, e geralmente à noite é o horário ali que eu reservo para minha família, meu descanso, meu lazer, então eu quase não costumo responder aí no período noturno, tá? Algumas dicas aí que eu dou para vocês, tá? Durante o ensino remoto, a Unemat, por conta da pandemia, né? O conselho da Unemat, que é o CONEP, optou por fazer esse semestre remoto, tá? E ano que vem, professor, não sabemos ainda o ano que vem como que vai ser, se o ritmo de vacinação continuar assim, né? O ritmo de número de infecções e de mortes continuar caindo como está caindo, a gente tem grandes chances de retornar o curso presencial no ano que vem. Mas não é garantido ainda. Eu acho que essa decisão deve ser tomada lá no mês de janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, por conta disso, né, houve a necessidade de adaptação das aulas para o ensino remoto. E aí eu tenho algumas dicas aí para vocês, tá? Um detalhe também. Assim, para mim, assim, não é obrigatório também ficar com câmera aberta. Tem professor que já pede para ficar com a câmera aberta. Eu deixo vocês com a liberdade de escolherem ficar com a câmera aberta ou fechada, fica a critério de vocês, tá? Tem gente que às vezes, eu tenho vergonha de mostrar aqui, eu tô no trabalho, eu tô na rua, eu tô, né, tem vergonha aqui, não quero mostrar minha casa. Tudo bem, é critério de vocês, tá? Mas se quiser abrir a câmera também, sintam-se à vontade. Se quiser interromper aqui a minha fala, né, eu tô falando alguma coisa, deu alguma ideia, lembrou de algum exemplo, pode me interromper aí, professor, né? Ou levanta a mãozinha aqui, tipo esse botãozinho de levantar a mão, tá? Não esqueça de abaixar a mão depois, senão eu vou achar que ainda está com dúvida. Ou abrir já o microfone, né? Clicar ali para abrir o microfone. Fala, professor, opa, eu paro a aula e já abro para pergunta, tá? Algumas dicas aí que eu dou para vocês se organizarem, tá? Porque vocês estão entrando agora no nível superior, e o ensino remoto, o fato de vocês estudarem em casa, muitas vezes gera confusão na família de vocês, né? Eu mesmo, quando eu estava no mestrado, a minha esposa, você está em casa, né? Vai lavar louça, vai limpar a casa. Eu falei, não, eu lavo louça, limpo casa, mas em outro horário. Esse horário aqui é o horário que eu tenho para estudar. Então, geralmente, a parte da manhã, como vai ser quando retornar presencial, vocês têm que dedicar ao estudo, né? Então, procurar fazer atividade, procurar assistir às aulas no período da manhã, e aí depois você reorganiza as suas atividades ao longo do dia. Então, organize as aulas e as atividades em um calendário ou checklist, tá? Ou seja, o Google Agenda, que é uma ferramenta que vocês têm gratuito no e-mail @unemat, ele é muito eficiente, tá? Se eu já falei para vocês que nossa aula síncrona é toda quinta-feira, né, até o final do semestre, então já vai lá no Google Agenda, marca lá a aula do professor Gustavo, aula de Fundamentos da Administração, toda quinta-feira, início 9 horas, término 10h30, ou antes, né, mas coloca 10h30 que fica o espaço ali na agenda, e aí você já joga isso no calendário. Tem prova aí da disciplina, prova, que é a atividade avaliativa, né? O questionário 1 começa dia 1º de outubro, encerra 3 de outubro. Já vai lá no Google Agenda, já marca ele, tá? Ou na agenda física, né? Mas eu falo do Google Agenda porque ele é integrado com o celular. No celular de vocês, principalmente quem usa Android aí, iPhone eu não sei porque eu não tenho iPhone. Mas quem usa celular com sistema Android, vai lá e adiciona o e-mail @unemat como uma conta, adicionar conta, vai lá, adiciona o e-mail, põe a senha de vocês do Unemat.
Porque tudo que vocês salvarem na agenda do celular ou na agenda do Gmail da Unemat, fica salvo no celular. Então você recebe notificação, você recebe aviso, e isso ajuda muito na organização, tá? Organize a prioridade de vocês, porque geralmente chega aí mês de novembro, dezembro, é o mês que os professores mais passam atividades, então tem professor que não é tão organizado, vocês vão ter aula setembro, outubro, novembro, ele vai dar 3 atividades na última semana de aula ali, tá? Então, se vocês perceberem, na nossa disciplina tem atividade iniciando, né, no começo de outubro, no começo de novembro, e aí final de novembro, início de dezembro, porque não dá tempo de fazer tudo no início de dezembro, tá? Mas eu procuro escalar ali, criar um equilíbrio entre as atividades, até para não chocar. Mas, eventualmente, se estão fazendo 6, 7 disciplinas, pode acontecer, às vezes, o choque, tá? Procurem fazer um contrato com a família de vocês, com o local que vocês trabalham, tá? Por que esse contrato? Lembrando lá a teoria contratualista de Jean-Jacques Rousseau. O contrato é um acordo, não necessariamente escrito, verbal, tá? Um contrato é você dizer que precisa de um tempo para isso, né? Precisa de uma dedicação, uma organização para isso, e ao mesmo tempo que a família de vocês devem respeitar o contrato, o horário de estudo, vocês também devem respeitar as cláusulas de contrato, que são as obrigações familiares, as obrigações com o trabalho, por aí vai, tá? Então, esse contrato é um acordo, né, que vocês vão fazer, porque se vocês não se organizarem, vocês começam a perder prazo, deixando bem claro assim, eu não reabro prazo, tá, de atividade, sob hipótese alguma, a não ser que de fato o erro for meu, eu tiver algum problema, não conseguir abrir a atividade no prazo, aí sim eu reabro. Ou em casa, assim, que caiu internet na cidade toda, eu não reabro o prazo, tá? E aí, o que já aconteceu em semestres anteriores? A atividade vence no domingo, né? O aluno, a aluna deixou para fazer a atividade no domingo, e aí, né, quem tem, às vezes, determinado provedor, né, a Oi, a Vivo, a Seg Fibras, fica fora do ar, né, cai a internet de quem usa essa internet desses provedores, e aí, professor, caiu uma árvore aqui, eu tô sem internet o domingo todo. Eu falei, não, mas tinha sexta e tinha sábado, né? Então, assim, apesar da atividade abrir na sexta e encerrar no domingo, não é para deixar para fazer domingo, 8 horas da noite. Porque domingo, 8 horas da noite, é o horário que a internet cai, é o horário que o computador estraga, que o celular quebra, que alguém na família, um animal de estimação fica doente. Então, assim, não deixe para fazer a última hora. É para fazer sexta. Abriu sexta, é para fazer sexta. Tá? A gente tem o horário da aula ali das 7 às 9, dá para fazer a atividade, inclusive as 2 tentativas dentro do horário da aula. Tá? Essa primeira atividade só acho que eu vou deixar com 3 tentativas, a outra ainda vou dar uma pensada aqui. Tá? Então, você vai ter um tempo dedicado para fazer. Ah, não deu, eu precisei trabalhar, tive que fazer outra coisa, nesse dia eu fui socorrer meu cachorro, nesse dia eu fiquei sem internet. Ok, você tem um sábado. Não deu, você tem um domingo. Então, são 3 dias para você poder fazer no seu horário, tá? E aí eu falo para não deixar para a última hora que existe um negócio chamado Lei de Murphy, que diz assim que se algo tiver a mínima chance de dar errado, então vai dar errado, né? Então, a Lei de Murphy, ela, pela minha experiência, desde 2012 no ensino à distância, ela diz exatamente isso, né? Assim, se existe alguma coisa para dar errado, vai dar errado, tá? Eu lembro quando tinha as aulas presenciais, que aí o pessoal deixava para imprimir os trabalhos, né? Para entregar para o professor na Xerox, na frente da Unemat ali. E aí, quando ele chegava lá para imprimir, tinha 300 pessoas na fila para imprimir trabalho e tinha horário para entregar, né? Então, não deixa para a última hora, tá? Na dúvida, pergunte. Tá? Na dúvida, pergunta. Às vezes, para mim, como professor, está muito óbvio a mensagem que eu passei. Mas pode ser que o som tenha cortado, pode ser que você tenha se distraído em algum momento. Então, na dúvida, pergunte. Não fique com vergonha de perguntar. Tá? Ah, professor, se eu perguntar, vamos chamar de burro, de burro. Não, pessoal, de jeito nenhum. Tá? Ah, vamos fazer pouco caso de mim. Não. Pode perguntar. Eu prefiro que pergunta, assim, prefiro que
né, me atazane aí 20 vezes perguntando, mas para não ficar dúvida, do que ficar no achismo, ficar com vergonha de perguntar e daí acabar fazendo errado depois. Tá? Outra dica que eu dou também para o estudante remoto é para vocês organizarem os materiais de vocês, né, tal como eu já disse antes, e buscar sempre fonte complementar ou fonte alternativa de conhecimento. Por que eu estou falando isso? Tá? Hoje a gente vive num mundo de fake news. Hoje a gente vive num mundo que qualquer um escreve uma matéria, coloca uma notícia no ar, publica num blog pessoal, e isso aí vai esparramar para virar notícia, né? Notícia falsa para circular, é muito rápido, é muito fácil, tá? Então, sempre tomem cuidado, chequem as fontes, tá? Procurem tomar cuidado com o que compartilha, tá? Só dando um exemplo para vocês, alguns meses atrás, uns amigos meus foram fazer uma brincadeira e eles pegaram um texto aí que circula geralmente em grupos de WhatsApp: Odebrecht está abrindo vaga de trabalho. E aí bota lá uns 20 cargos diferentes com salário assim de 7 mil, 8 mil, 10 mil. E aí coloca bem embaixo assim: se você tem interesse na vaga, mande uma mensagem ou entre em contato com o número tal. E aí colocaram o número desse meu amigo, né, como contato da Odebrecht para uma vaga de emprego, e ele praticamente perdeu o número de celular, porque isso aí começou a esparramar nos grupos, e aí acabou o celular dele, não tinha paz. Que estava por 3, 4 dias, daí a pouco esparramava em outro grupo, e gente do Brasil inteiro ligando. Então, tem muito site, né, que escreve a notícia que quer, interpreta com o olho que quer, e da forma como quer. Então, até mesmo artigo científico, até mesmo textos, você sempre tem que buscar uma segunda fonte, uma segunda opinião, porque cada um tem um jeito de pensar, cada um tem o seu filtro pessoal do que passa e o que não passa. Tá? Caso vocês não consigam acompanhar as aulas ao vivo, eu vou ter que assistir as aulas gravadas essa semana. Ok, tá? A aula ao vivo, ela tende a não ser tão cansativa quanto uma aula gravada, tá? Isso em teoria. Depende da aula, depende do assunto, depende do professor, enfim, tá? Se você for assistir aula gravada, 1, 2, 3 aulas gravadas diferentes, a cada 15, 20 minutos, faça uma pausa, tá? Ou a cada 1 hora ali, faça uma pausa para descansar, para recapitular, porque você consegue concentrar, tem vários estudos que diz que você consegue manter a concentração por mais ou menos 15 a 20 minutos, quando você está assistindo um material não interativo, uma aula que não é ao vivo, enfim, tá? E aí, chega num dado momento que o seu cérebro começa a se acomodar, ele coloca em modo automático, então ele vai descansando, 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 e daí você está ouvindo, mas você não está prestando atenção, tá? Então, vai dando uma pausa, quando o professor for mudar de assunto ali, pausa, né? Então, só para vocês conseguirem, vai fazendo anotação, tá? Para vocês assimilarem o conteúdo cada vez mais. Outra dica, priorizem uma coisa de cada vez. Então, geralmente no dia anterior, vocês viram que eu mandei mensagem no grupo do WhatsApp ontem, era quase 9 horas da noite. É o horário que geralmente eu organizo o meu dia seguinte. Então, primeiro eu faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. Né? Domingo eu faço a lista da semana. Fiz a lista de tudo que eu tenho que fazer na quinta-feira, eu vou colocando em ordem de prioridade. O que eu tenho que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer segundo, o que eu preciso fazer, que eu preciso esperar uma resposta, que eu preciso esperar e que dá para pausar e passar para outra atividade enquanto eu espero a resposta daquela, tá? Então, você colocando prioridade, você consegue agilizar o seu dia. Checklist, lista de tarefa, tá? É muito útil porque você consegue objetivamente cumprir as suas ações. Vou pegar um exemplo, né, limpando casa, né? Então, eu tenho várias tarefas. Eu tenho que colocar roupa para lavar, eu tenho que limpar a varanda, eu tenho que lavar a louça, guardar a louça, estender roupa, passar roupa. Então, eu vou colocando tudo que eu tenho que fazer ali na quinta-feira e, enquanto eu coloco a roupa na máquina para lavar, eu vou lavando a varanda. Enquanto a varanda está secando, eu vou lavando as vasilhas da pia. Enquanto as vasilhas da pia secam, eu vou fazendo uma outra e assim vai. Quando você faz a lista, você consegue otimizar o número de tarefas
que você tende a cumprir. É eu que estou dizendo? Não. Isso é científico, isso tem fundamento científico. Ao longo da disciplina vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá? Fiquem sempre atentos ao SIGA e ao e-mail institucional. Façam o e-mail @unemate, o e-mail pessoal de vocês, a não ser que de fato vocês tenham que usar o e-mail do trabalho, que é obrigatório. Fora isso, quem tem um e-mail Gmail, né, ou outro e-mail Hotmail, por aí vai, tente a não fazer mais tanto uso desses e-mails e fazer uso mais do e-mail @unemate. Porque é ele que você vai usar para acessar o SIGA, ele que você acessa a biblioteca virtual, ele que você acessa para votar. Ele é a chave para tudo dentro do Unemate, tá? Então, professor, acabou o curso do Unemate, ou eu me desliguei do Unemate, eu vou perder meu e-mail institucional? Não, você não perde o seu e-mail institucional. Esse e-mail é seu para o resto da vida, tá? E assim, o grupo do WhatsApp, geralmente eu vou usar para relembrar uma coisa mais rápida, para um recado rápido, tá? Eu peço para evitar no grupo de WhatsApp, bom dia, boa tarde, parabéns, tá? Porque senão, de repente, você tem lá 300 mensagens, 200 mensagens, e aí começa a dispersar, tá? Então, o que eu peço para vocês? Assim, vamos deixar o grupo ali, né? Se vocês tiverem o grupo da turma, da sala, aí eu recomendo que vocês façam isso nesse grupo. Mas o grupo das disciplinas, eu peço para a gente deixar somente ali para recado, para sanar dúvida. Professor, vai abrir mesmo a atividade? Essa atividade aqui está com problema, eu estou com dúvida, tal assunto. Aí a gente vai sanando, porque aí a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, tá? E também não tenho vergonha de usar o grupo, tá? Eu não vou ficar chamando atenção ali, expondo ninguém, tá? Eu só vou fazer isso se de fato estiver abusando, estiver excedendo, tá? Vamos evitar também questões políticas, tá? Porque política, religião e futebol geralmente são coisas que a gente evita discutir, porque cada um tem a sua, tem o seu, tá? Ocorre que, em alguns momentos na disciplina, por conta de alguns assuntos, muitas vezes eu preciso puxar alguns temas que envolvem política, tá? Isso aí eu vou deixar bem claro que muitas vezes eu não vou ser a favor ou contra, tá? Eu vou colocar a situação, ainda que às vezes pareça uma situação um pouco tendenciosa ali, mas é totalmente livre, a opinião de vocês, a expressão de vocês é totalmente livre, eu respeito, seja ela qual for, tá? Ainda que às vezes eu discorde, eu sempre vou respeitar, tá? Ter bom senso, como eu falei, nos horários também para sanar dúvida, né? 11 horas da noite, provavelmente eu vou estar apagado já na cama, dormindo, né? Então, evitar, assim, né? Acionar à noite. É impossível acionar à noite, professor? Não. Mas evita, né? Evita até mesmo para vocês, tá? A gente tem o dia inteiro, a não ser que for algo muito, muito, muito urgente mesmo ali, aí sim, fiquem à vontade para acionar fora de horário, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha que passar. Tá. Quanto à apresentação, é isso. Deixa eu projetar aqui agora o calendário, tá? Só um minuto. Esse calendário aqui é o que está postado no SIGA Nosso, tá? Salvem ele também, se vocês quiserem que eu compartilhe ele no Word para vocês adicionarem disciplinas os assuntos de outros professores, eu compartilho com vocês também, tá? Agosto não tem nada, eu deixei aqui porque é o começo do semestre letivo, tá? Setembro, tá? A gente tem aqui, ó, como é que eu explico, como é que eu desenho esse calendário para vocês, tá? Quando tiver marcadinho, deixa eu ver se está saindo na tela, tá? Quando tiver marcadinho aqui a aula 0, aula 1, aula 2, aula 3, significa que é o dia do nosso encontro, é o dia de aula ao vivo, tá? Então, nesse dia, no nosso horário da nossa aula, que é das 9 às 10h30 na quinta e das 7 às 8h30 da sexta, os dias que a gente vai ter os encontros, tá? Então, essa semana e a outra, a gente vai ter um número maior de aulas aí ao vivo para repor as aulas que não teve aqui de 30 de agosto até o dia 10 de setembro, tá?
Professor, por que está amarelinho aí 16, 17, 23, 24 já começa verde? O amarelo significa que são assuntos da unidade 1. Verde aqui, unidade 2. Azul aqui, unidade 3. O roxinho, lilazinho aqui, unidade 4. E vermelho, unidade 5. Tá? Só para vocês saberem mais ou menos qual aula, de qual unidade se refere. Aqui, ó, está pintado de um laranjadinho, mais escurinho, uma cor de pele, né, tom de pele assim, um bege. No dia 1º, 1, 2 e 3 é quando vai ter a atividade 1, que é o questionário. Então, ele abre dia 1º e encerra dia 3, tá? Aqui em novembro, dia 5, inicia atividade 2, encerra dia 7, atividade 2. E dia 25 aqui de novembro, 25 e 26 tem a apresentação dos seminários, 25 grupo 1 e 2, 26 grupo 3 e 4, dia 2 de dezembro, grupo 5 e 6, e grupo 7 e 8 no dia 3 de dezembro, tá? No dia 9 de dezembro, a gente tem o exame final da disciplina. Então, fechando os grupos aqui dia 3 até dia 4, eu divulgo as notas de quem ficou e quem passou, né, e quem reprovou. Dia 9 eu faço a PF, dia 10 eu consolido o diário da turma, tá? Então, esse aqui é todo o calendário, as principais datas, né, do que vai acontecer, que aula que a gente vai trabalhar em cada assunto. Então, vocês também já podem salvar. Rarissimamente eu faço alguma modificação nesses calendários, tá? Só se tiver algum problema muito grande, um problema excepcional que não dê para resolver, tá? E basicamente é isso, tá? Que eu vou pedir para vocês fazerem ainda entre hoje e amanhã, né? Amanhã qualquer coisa eu torno a relembrar. Aqui na nossa aula, para não ficar muito extenso, né? E para não ficar muito cansativo e grande aula também, que é só uma aula de apresentação, eu vou pedir para que lá no grupo do WhatsApp nosso, vocês só se apresentem rapidamente, né? Eu sou a Aline Benedita, eu sou caloura, porque a gente vai ter aí uns 8 alunos que são veteranos, tá? Que eram da turma passada, que não fizeram ou fizeram e reprovaram na disciplina de Fundamentos da Administração. Então, eu queria que lá no grupo de WhatsApp nosso Fundamentos da Administração, vocês fizessem uma rápida apresentação. Eu sou a Aline Benedita, sou aqui de Cáceres mesmo, trabalho ou não trabalho, e meu interesse no curso é por isso. Tá? Então, bem simples assim, para que vocês passem a se conhecer, né? Se você não trabalha, você passa a ter uma profissão agora que é de estudante profissional, tá? Então, né, se vocês forem entrevistados numa televisão, o que você é? Sou estudante, né? O que você é? Sou estudante profissional, né? Então, isso passa a ser uma profissão agora de vocês. E aí, ali pelo grupo, a gente vai fazendo alguma interação e, né, assim que vocês forem se conhecendo melhor durante as aulas, isso vai facilitar aí o andamento da disciplina. Então, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida da disciplina, alguém tem alguma dúvida da metodologia, do nosso planejamento, fica à vontade aí para perguntar, tá? Que silêncio, hein? É medo ou é... Tô tudo tranquilo. Esqueci de falar também. Um pouquinho antes, né? Uns 5 minutos antes da gente iniciar a aula, eu já abro a sala, então por volta ali de 8h55. Se algum dia eu for atrasar, eu aviso no grupo também que eu vou atrasar um pouquinho. Geralmente eu deixo uma musiquinha de fundo ali rolando, né? Para não ficar aquele silêncio mútuo, né, na sala. Então eu deixo uma musiquinha ali para ir acostumando. Bom, como não tem dúvidas, vou encerrar aqui então a gravação. A aula de hoje mesmo era só essa apresentação. Convido vocês amanhã, às 7 horas, para assistir a nossa primeira aula, que é que eu vou falar sobre a administração e as organizações. E aí, durante a aula de amanhã, né, pode ser que às vezes eu faça algumas provocações assim com vocês, para vocês participarem um pouquinho da aula, que aí sim a gente já começa a mexer com o conteúdo. Tá certo?
Então, sejam bem-vindos ao Unemate, obrigado por escolherem o Unemate. Participem lá da recepção acadêmica que está tendo pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, tá? E qualquer dúvida, sintam-se à vontade aí para a gente conversando e debatendo. No mais, um bom dia para vocês e estou aí à disposição para sanar qualquer dúvida no momento posterior, tá? Valeu, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.